vim falar um pouquinho com vocês aí sobre os moluscos, matéria aí do 7º ano, né, do ensino fundamental, na disciplina de ciências. Os moluscos, pessoal, são definidos, portanto, como animais de corpo mole, geralmente protegidos por concha, mas pode haver exceções. Os moluscos são bem conhecidos nossos, né? São aí caramujos, caracóis, lesmas, polvos, lulas. Então são animais bem conhecidos dos seres humanos e fazem parte muitas vezes aí do nosso dia a dia e até mesmo da nossa alimentação. São animais que podem ser marinhos, que podem ser de água doce e que também podem apresentar-se aí no solo, né, na terra. Mas por terem a pele sem um revestimento, né, por terem a pele mais permeável, eles precisam estar em regiões úmidas, mesmo que estejam no solo, né, eles precisam de regiões úmidas para evitar, portanto, que seus corpos sequem. Podem viver, pessoal, movimentando-se, né, sendo ambulantes, indo de um lugar para o outro, e também podem viver presos a estruturas, como é o caso das ostras, por exemplo, né, como é o caso dos mariscos, que são moluscos aquáticos aí, que crescem presos ao fundo do mar ou a estruturas muito próximas da água, por exemplo. Tem o corpo, de maneira geral, dividido em cabeça, região onde estão aí a boca e seus olhos, né? Em alguns casos aí, ou na maioria dos casos, apresentam esses tentáculos que servem para sustentar os olhos, no caso desse animal, né? E nos outros também apresentam aí tentáculos, apresentam o pé, que é a região com a qual o molusco se locomove ou se fixa no chão, e apresentam, na sua grande maioria, concha. Essa concha pode ser uma peça única, por isso o molusco chamado de univalve, ou pode ter a concha aí formada de duas peças, né? Por isso o molusco chamado de bivalve. Concha essa, pessoal, que faz parte do corpo do animal, então não está separado do seu corpo, né? E que abriga a sua massa visceral, que abriga os seus órgãos internos. A pele, como falei, é bem simples, né? Não apresenta um revestimento que impermeabilize o corpo desse animal. Portanto, ela necessita, né, de estar aí sempre produzindo muco, sempre liberando substâncias que ajudam a umedecer essa pele e ajudam até mesmo na movimentação do animal, para que ele escorregue melhor aí. Vamos lembrar, né, que as lesmas lá na nossa casa, elas escorregam pelas paredes, aí, pelas calçadas às vezes, principalmente quando está um pouco mais úmido, né? E a gente vê aquele rastro que ela deixou de muco, por exemplo, aí, pelas paredes, né? Pelas calçadas, que não é muito legal. Mas tudo bem. E essa concha, né, que os moluscos possuem, portanto, serve para a sua proteção, né, gente? Uma concha produzida por ele, né? Produzida através do manto ou pálio que fica na sua pele, que vai servir então para ir secretando, né, essas substâncias calcárias aí que ele vai produzindo, portanto, a sua concha e que vai crescer, vai se desenvolver junto com o animal. Aqui alguns exemplos das conchas dos moluscos, né? Vários exemplos aqui de conchas de caramujos, por exemplo, né? Caracóis, por exemplo, e até uns exemplos aqui de ostras e mariscos, nos quais falaremos a seguir. A digestão é extracelular, quer dizer, acontece antes do alimento chegar propriamente dito na célula, porque eles apresentam um sistema digestório completo, né? Então o sistema tem boca, tem uma língua especializada para a sua alimentação, que é a rádula, que já já falaremos sobre ela, né? Então ele é um sistema completo, facilitando, portanto, a vida do animal. Diferente dos plateumintos que vieram antes deles lá, né? Que o sistema digestório era incompleto, por exemplo. Quanto à alimentação, para falar da rádula, eles podem ser carnívoros, podem ser detritívoros, né? Alimentar-se de restos de outros animais e também, em grande parte, podem ser herbívoros. Para isso possuem aqui, ó, a rádula, né? Essa língua adaptada que sai da boca do animal às vezes e serve para cortar, para retirar pedaços do alimento, facilitando, portanto, né, a vida do animal, cortando o alimento e ajudando no seu processo digestivo. Então essa língua raspa o alimento que está aí, por exemplo, preso em rochas, alguinhas, né, que vão estar presas em rochas, vai servir para cortar as folhas, né, do alimento, por exemplo, facilitando aí a vida do animal. Aqui mais umas imagenzinhas da rádula.
raspando o alimentinho, né, o azulzinho aqui representando o alimento, e essa rádula colhendo aí, né, vamos dizer assim, as porções do alimento. Quanto à respiração, eles adaptam-se, né, a respiração do molusco se adapta conforme o tipo de ambiente que ele vive. Se ele vive na terra, né, se ele vive fora d'água, ele vai ter pulmõezinhos simples, mas desenvolvidos, que são quase que suficientes para suprir sua demanda de oxigênio. E também apresenta respiração cutânea, ou seja, pela pele. O ar também consegue penetrar, né, o sangue através da pele, trazendo oxigênio e, é claro, levando, né, o gás carbônico, já que a pele é permeável, né, já que a pele permite essa passagem de substâncias através dela. A circulação também transporta oxigênio, também transporta alimentos pelo corpo do animal, né? E o sistema circulatório é aberto. Isso quer dizer que o sangue também pode se difundir entre os tecidos, entre as estruturas do corpo, voltando para o sistema circulatório e continuando aí a ser empurrado pelo seu coraçãozinho dorsal aí, que fica mais para trás do corpo, né? Mais para as costas, por exemplo. No sangue dos moluscos, pessoal, curiosamente, nós também encontramos a hemoglobina, que é o pigmento que também está presente em nós, né? Que dá a cor vermelha para o nosso sangue. E também pode ter outros pigmentos, como a hemocianina, que torna o sangue arroxeado, azulado, por exemplo. A excreção, que é o processo de eliminar substâncias do corpo, né? De eliminar aquilo que não presta mais, é feita por rins muito simples, né? Por rins chamados de metanefrídeos, que eliminam juntamente sobre a pele, vamos dizer assim, né, substâncias inúteis. No caso aí, a amônia, que excreta como se fosse o xixi, né, do molusco, aquelas substâncias excretadas que não prestam mais para o funcionamento do organismo, vão ser eliminadas aí na forma de amônia, por exemplo. E o sistema nervoso, né, bem simples, que nos seres humanos está, né, formado do nosso cérebro, medula espinhal e nervos. Nos moluscos é formado por grupinhos de células nervosas, né, chamadas de gânglios, que já lhes permitem, por exemplo, controlar os movimentos dos seus olhos, né, controlar, no caso dos polvos e lulas, e muito bem o movimento dos seus tentáculos, fazendo com que eles possam, portanto, ter um desenvolvimento muito melhor, né, uma desenvoltura muito maior do que outros animais que evolutivamente vieram antes deles. Tá aqui mais uma imagenzinha da anatomia de um molusquinho. A reprodução, pessoal, ela é também uma característica importante nos moluscos. Eles podem ser monóicos, quer dizer, animais que apresentam os dois sistemas reprodutores no mesmo indivíduo, né? Mesmo sendo monóicos, eles precisam trocar células reprodutivas com outro indivíduo. Então, eles não conseguem se autofecundar, ou seja, eles vão ter que reproduzir-se sexuadamente, né? Em contato com outro animal de sua espécie, é claro. E dioicos, que é a caso da maioria, tem macho e fêmea separado, né? Tem sexos separados nos indivíduos diferentes, fazendo com que a reprodução sexuada, portanto, seja indispensável. Quanto à classificação, os grupos de moluscos, nós vamos falar dos três principais grupos, né? Vamos dar uma olhadinha aí nos três principais grupos de moluscos. Vamos falar um pouquinho aí dos gastrópodes, que são aqueles que nós usamos como exemplo no comecinho ali, né? Caramujos, caracóis, lesmas, por exemplo, que são aqueles que têm uma concha, né, em peça única ou nenhuma, como é o caso das lesmas. Apresentam a região de contato com o chão, eles andam com a barriguinha, vamos imaginar assim, né? Por isso que são chamados gastrópodes. Gastro vem da região frontal do seu corpo. E alimentam-se e vivem no ambiente terrestre e também na água, né? Temos espécies aí de lesmas, de caramujos, caracóis, que vivem tanto na água doce quanto na água salgada e também em terra firme. Aqui alguns exemplos aí mais marcantes, vamos pensar assim, né, de cores mais marcantes aí de alguns tipos de lesmas que são marinhas, né, lesmas do mar, por exemplo. Os bivalves, né, gente, a classe bivalva, são aqueles moluscos que normalmente podem ser fixos. As estruturas são aqueles que têm duas conchas,
que suas conchas são divididas aí em duas partes. Moluscos, ostras, mexilhões, por exemplo, apresentam aí brânquias bem desenvolvidas para a sua respiração e que também podem ajudar no processo digestivo, coletando, pegando, partículas de alimentos. Aqui nós temos essa estrutura que é um sifão, ou seja, um tubo com o qual ele vai lançar de volta para fora do seu corpo essa água que foi absorvida, trazendo oxigênio e trazendo nutrientes. A velha história da pérola, A pérola, pessoal, não é comum, nos moluscos. Algumas espécies de bivalves produzem a pérola como uma resposta a um estímulo no seu organismo, um estímulo que está machucando ele. Vamos pensar aí, um grãozinho de areia que penetrou o corpo do animal e está cutucando ele por dentro. Então ele vai produzir em volta desse grãozinho de areia uma camada, uma substância chamada nácar, que ele vai depositando aos poucos essa substância aí e vai produzindo então a pérola, Vai fazendo esse encarceramento dessa substância que estava machucando o seu corpo para que ele... E por último, o grupo dos cefalópodes, moluscos mais avançados, exclusivamente marinhos, que tem o seu pé aí transformado em tentáculos, no caso dos polvos, lulas, as céfias e os náutilos, que tem uma concha única também. E é isso aí.